Fala, meus amigos, a gente tá aqui em São Paulo. Falei, Natan, o que a gente veio ver hoje? Tristão e Isolda. Tristão e Isolda. Sim. Falta 1 hora. 1h30. 1h30 pra começar. Qual que é a expectativa? Maior impossível. Maior expectativa. Maior impossível. Como eu falei, se eu morrer semana que vem, eu vou poder falar que minha vida valeu a pena porque eu assisti Tristão e Isolda. Isso aí. A gente vai mostrando aí como tá sendo. Já estamos aqui dentro já. Estamos dentro do teatro, né? Vamos entrar agora onde vai ser a ópera. Tô mostrando pra vocês aqui. Galera, já finalizou aqui a ópera. E assim, sinceramente, eu não sei literalmente o que dizer aqui. É uma experiência incrível. O Natan tá filmando aqui agora. Queria até perguntar a opinião dele, mas depois ele pode compartilhar. Mas ele falou algo agora há pouco que eu acho que foi exatamente o que aconteceu comigo. Chega em determinado ponto de uma obra de arte que a gente para de entender a história e a gente só passa a sentir e viver a percepção do que está acontecendo ali. Então, acho que foi muito isso que aconteceu comigo. A ópera foi dividida em 3 atos, o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro, principalmente, foi assim, arrebatador. Então, eu vou compartilhando com vocês até a gente voltar para casa um pouco mais da história e tal. Mas essa acho que seriam minhas primeiras palavras depois desse momento de êxtase que a gente teve aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Então, continua nos acompanhando aí. Fala pessoal, tô aqui na minha casa já. Na verdade, já tô no dia seguinte também. Foi ontem que eu fui pra ópera. Eu compartilhei um pouco com vocês aí da experiência, de como é que foi o dia. Até gravei um vídeo voltando pra casa no carro, comentando um pouquinho sobre a história e fazendo algumas reflexões, mas estava, nossa, muito difícil de elaborar, assim, de pensar, de falar. Eu estava realmente carente de palavras, de colocações para tentar definir como é que tinha sido essa experiência, e confesso que continuo da mesma maneira, talvez um pouquinho melhor, por isso que eu decidi gravar hoje aqui também. E, bom, queria contar para vocês, introduzir rapidamente do que se trata a história, né? Que é baseada num mito ali medieval, numa história medieval, adaptada também por Richard Wagner, que é o autor, o compositor de todo o espetáculo. Basicamente, então, resumindo assim, em poucas palavras, a história se passa nesse período, como eu citei. Se trata de um cavaleiro que, debaixo das ordens do seu senhor, vai para a Irlanda para batalhar, entra em um conflito lá, vence esse conflito na Irlanda, mas é gravemente ferido nesse conflito. No entanto, ele encontra com a princesa desse reino irlandês e ela cuida da sua ferida. Ela, numa certa oportunidade, tem até a possibilidade de matá-lo, vingando seus companheiros, mas quando ela fita o fundo dos seus olhos, ela não tem coragem de fazer isso e a espada cai da sua mão, e ela então trata esse cavaleiro chamado Tristão, tratando das suas feridas, usando um bálsamo ali para tratá-lo, para que ele voltasse a ficar bem
eles se envolvem nesse momento de uma maneira muito profunda, tanto ela quanto ele. Eles têm uma relação profunda ali nesse encontro. Mas a história continua e Tristão tem que voltar para sua terra, agora levando essa princesa prometida em casamento ao seu senhor, que por sinal também é seu tio. E ele está disposto a fazer essa rota, fazer esse retorno, guardando pela vida da princesa, para então chegar na sua terra natal como vitorioso, como aquele que triunfou, como aquele que obedeceu ao seu senhor, foi fiel a ele e agora traz em casamento a prometida princesa, não é? Mas acontecem algumas coisas nessa viagem. A princesa fica extremamente angustiada nesse percurso, na embarcação, e ela começa a solicitar a presença então de Tristão. Mas Tristão recusa, Tristão rejeita, Tristão não comparece. Ela então, indignada, num ímpeto de raiva, num ímpeto de fúria, conversa com a sua serva, que também está acompanhando ela nessa ida para a terra de Tristão. E ela decide usar uma poção da sua família, herdada da sua própria casa. Ela decide agora vingar. Ela decide agora se vingar do Tristão. Ela decide agora não só se vingar, como também partir e ir embora com ele. Qual que é a ideia dessa princesa? É dar-lhe uma poção fatal e tomá-la em seguida. Ela então elabora ali um certo momento, ela consegue uma oportunidade para falar com Tristão, mas a sua serva desobedece. Ela troca as poções. E na hora de tomar a poção, Isolda e Tristão, a princesa e o cavaleiro, tomam a poção do amor. Você já imaginou o que acontece? Eles ficam extremamente embriagados, inebriados, de amor, de paixão, de desejo um pelo outro. Agora tem uma má notícia. O navio tá chegando na terra natal de Tristão. O navio tá chegando na província do rei que lhe enviou. Então você imagina como que fica esse desejo, como é que fica essa paixão, como é que fica essa tensão, como é que fica esse sentimento dos dois frente ao impeditivo real, frente à corte, frente ao senhor de Tristão, frente ao destino preparado para aquela princesa. Já imaginou o que acontece? Para encurtar e resumir um pouco, a trama toda vai se desenrolar, vai se desvelar, retratando justamente essa tensão do desejo dos dois. Esse desejo que não pode ser plenamente satisfeito. Esse desejo que tenta contornar as condições contextuais para encontrar o objeto ou o ser amado. Eles tentam fazer isso, mas eles são pegos. Um dos soldados do rei descobre e a situação fica realmente muito chata. Extremamente chata. Tristão, então, completamente tomado, possuído por aquele desejo, faz colocações extremamente profundas, refletindo sobre a finitude, sobre a morte, transcendendo de fato a partir do seu louco amor, não se importando mais com a fatalidade do destino, com a vingança do rei, com a sentença, com a morte, dizendo inclusive que a morte não seria forte o suficiente para quebrar, para romper o laço, a aliança, o vínculo que ele tinha com Isolda. Ele então, naquele cenário todo confuso, conturbado, ele entra em conflito com esse soldado traidor, ou melhor, leal ao rei e traidor em relação a ele, né, que entregou o seu caso com a princesa para a corte, para o rei. Ele então entra nesse conflito, eles trocam alguns golpes de espada, mas ele, indignado, solta sua própria espada no chão e permite com que esse soldado fira ele, uma ferida que seria mortal na sequência da peça. Conto para vocês até aqui o primeiro e o segundo ato. Foram divididos em 3, né, como eu citei. E agora no terceiro ato, o que vai acontecer? No terceiro ato, Tristão, ele já não tá mais nessa terra em que ele serviu por tantos anos o rei. Ele voltou para sua terra de origem,
Eu usei o termo terra natal, mas na verdade a terra de origem de Tristão era outro lugar. E um dos seus companheiros que o acompanhou tanto nas batalhas, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, levou ele para sua terra de origem, para ele ficar em segurança, não é? Mas Tristão acorda, para surpresa daqueles que talvez já acreditassem que ele estava morto. Ele acorda mais uma vez possuído de amor, possuído de desejo, possuído de anseio, e começa a procurar por Isolda, gritar por Isolda, espernear por Isolda, filosofar por Isolda. E é incrível ver a expressão do desejo na atuação desse personagem chamado Tristão. O seu companheiro, então, que ele trouxe para sua terra de origem, envia navios para procurar e para buscar também Isolda, que está disposta sim a largar a corte, o rei, e o que for preciso para encontrar o seu verdadeiro amor, aquele que tem o seu coração, não é? E ela vem, e ela volta. Mas instantes depois da sua chegada, quando ela ainda está atracando na terra de Tristão, quando ela está... Sabe, ela tá descendo, o barco acabou de soltar a âncora, ela tá chegando no castelo onde Tristão se encontra. Ela chega aos gritos, aos berros, e Tristão está caído, vivendo seus últimos segundos de vida. E quando ela o toca, ele morre. E o desejo, mais uma vez, não pode ser satisfeito. Essa peça... ela é fundamentada nessa temática do desejo. Mas antes de dizer isso, eu gostaria de concluir colocando como que ela termina, não é? Adivinha quem vai atrás da princesa? O rei e todo o seu exército. O servo, o fiel amigo de Tristão, avista mais uma embarcação além daquela da princesa. E ele então grita, ele se desespera em certa medida, se prepara para o conflito. Mas quando o rei chega nessa terra de Tristão, ele... juntamente com a serva de Isolda, lembra dela, lá do início, que trocou as poções, ele chega acompanhado dela, não mais procurando vingança, não mais furioso, não mais enraivecido, mas agora extremamente convencido de que a união dos dois é o melhor, ou senão o único caminho possível. Ele então, compadecido, decide apoiar a relação de Tristão e Isolda, mas agora já é tarde demais. Tristão já não mais vive e Isolda padece de amor. Esse é o fim da trama. Aqui, obviamente, tem todos os spoilers, se você... acho que eu deveria ter avisado isso antes, né? Mas... enfim, agora já foi. Como eu estava dizendo, a peça é principalmente fundamentada nessa reflexão que permeia o desejo, o desejar, o querer, mas o querer sem conseguir possuir. Tem uma das falas de Tristão, que talvez seja uma das mais enigmáticas da peça, em que ele diz assim: para que eu nasci? Qual é o meu destino nesse mundo? E refletindo sobre isso, enjoado, nauseado, zonzo, atordoado, ele responde para si mesmo, ele responde a própria pergunta dizendo assim: para desejar. Mas para desejar e para morrer, mas não morrer me livrando do desejo, morrer no desejo, sem com que ele seja satisfeito. Eu acho que esse foi o principal ponto que particularmente me chamou a atenção e que eu acho que no geral foi abordado na peça. Me lembrei de um autor, não me lembro qual autor na verdade, mas de uma frase de um autor que um dia eu já vi, em que ele dizia assim: nós seres humanos não possuímos, não temos desejo, nós somos desejo. Nós somos essa ânsia que se expande e que não encontra repouso, que não encontra satisfação e que continua a desejar, como um buraco sem fundo, como um poço sem fundos, como um buraco sem fim. E aí, o que você acha? Você acha que de fato nós temos desejo ou nós somos desejo? Essa foi a minha reflexão, essa foi a peça, essa foi a ópera que eu assisti. Espero ter conseguido transmitir em alguma medida aquilo que eu vivi, que eu experimentei, que eu experienciei. Teve mais um detalhe que me chamou muita atenção. Por último, foi quando a peça acabou e eu pude ver as pessoas que interpretaram os personagens. Parece que, eu não sei porquê, isso eu não consigo colocar em palavras realmente, mas eu vi elas assim e algo veio assim na minha mente
no meu coração, não sei, eu falei, uau, essas pessoas são incríveis. Essas pessoas se entregaram para fazer um legado vivo, para reverberar a obra de um homem que a escreveu no século XIX. Essas pessoas abraçaram um trabalho ou uma obra. Meu cachorro tá aqui. Abraçaram um trabalho, uma obra, a fim de que a brutalidade daquilo que foi feito com tanta beleza continuasse atravessando e transpassando corações e almas, tornando isso atemporal, para que eu pudesse hoje experimentar isso. Bom, então acho que isso também foi uma das coisas que acabou me marcando profundamente nessa experiência, e é isso. Espero que você tenha curtido aí a reflexão, a história. Te incentivo a procurar saber, a pesquisar mais sobre essa obra. O texto que Richard Wagner escreveu acerca desse mito medieval está disponível na internet, se você quiser procurar, se você quiser dar uma olhada. Infelizmente, domingo é o último dia em que vai haver a apresentação aqui em São Paulo, mas eu espero de verdade um dia poder assistir de novo, e se você tiver a oportunidade também aqui ou fora do Brasil assistir, eu recomendo demais. Então é isso, se você curtiu, deixe seu comentário, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.